Olá, agora sim estamos no curso de cálculo, falando de limites de funções. Mas limites de funções também não é o assunto principal do curso de cálculo. O assunto de um curso de cálculo normalmente são as operações de derivação e integração. Limites e continuidades são conceitos que você precisa dominar para que você possa derivar e integrar. Porque no fundo, derivação e integração são cálculos de limites. Então, eu poderia dizer que é um pré-requisito, mas que faz muito sentido você trabalhar durante a disciplina de cálculo. E vamos começar a falar de limites, vou falar de uma maneira bem intuitiva. Antes disso, quero lembrar que você precisa estar familiarizado com funções. Porque agora o que nós vamos fazer é olhar para as funções com a lupa, é dar um zoom in na função, olhar de pertinho. Então é preciso que você já saiba trabalhar com funções. Limites costumam ser extremamente fáceis para quem está familiarizado com função e podem ser ardilosos para quem não está familiarizado com funções. Então, está familiarizado com função? Então você está pronto para limites. Vamos lá? Bom, até agora você era um aluno de álgebra e de geometria, somando, dividindo, multiplicando, brincando com coisas que variam na mesma proporção. Agora nós vamos lidar com cálculo. As coisas não estão mais lá paradas. As coisas estão variando. Não estão mais estáticas. Agora as coisas são dinâmicas. Exemplo. Se você tivesse que calcular o volume de um balão, simples, você sabe a forma do volume de uma esfera, se ele é uma esfera. Mas suponha que esse balão está expandindo. Você tem que dizer o volume dele em um dado instante. Ou suponha que você tenha que dizer a taxa de variação de uma partícula a um ponto de uma curva. Ou a aceleração de um foguete, mas não a aceleração média. A aceleração instantânea. Não a velocidade média, a velocidade instantânea. Então você está no curso de cálculo. As coisas estão variando. E vamos começar com a noção de limite. Tá, limite. Esse nome limite é muito bom porque ele já remete àquelas coisas que a gente já fala de limite na nossa vida. Ó, minha paciência está chegando no limite. O limite é aqui, ó, minha paciência está chegando. A hora que chegar aqui não dá para passar. Tem como passar do limite? Não. Limite é o limite, né? Passe do limite. Não dá para passar do limite. Se você passou, não é o limite. O limite tá depois. Então, se você está chegando no limite, chego aqui, eu vou morrer. Vou ter um negócio, porque não tem como passar. E nesse negócio de limite, nós temos algumas possibilidades. Eu coloquei algumas sequências aqui caminhando para a gente ver o que seriam os limites dela. Por exemplo, a sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6, assim por diante. Qual que é o teto? Não tem, ela vai para infinito. Está indo para infinito. O limite disso é infinito, então não para. Agora já essa segunda sequência aqui, ó, meio, 2 terços, 3 quartos, 4 quintos, 5 sextos, 6 sétimos, 8... Não, como que é? 6 sétimos, 8 nonos, 9 décimos. Essa sequência ela está se aproximando de um número, que no caso é o número 1. Né? Quanto maior ficar os valores dessa sequência, quanto maior o valor de cima, o de baixo é sempre um número um pouquinho, uma unidade maior. Né? Por exemplo, 1 meio é 0,5, 2 terços é um pouquinho maior. Cada vez um pouquinho maior se aproximando de 1. Nunca vai dar 1, porém, cada vez mais próximo de 1. Então eu posso dizer que o limite é 1. Está caminhando para o 1. Qualquer número que você pensar menor que 1, eu atinjo. O 1 não vai ser possível, porque o número de cima é sempre uma unidade menor do que o de baixo. Tá? Outro exemplo de sequência. 1, 0, menos 1, menos 2, menos... Isso aqui está caminhando para o lado negativo, né, da minha reta dos reais. Porém, vai continuar diminuindo aí e não tem cara, vai parar, vai para menos infinito. Né? Eu posso também ter uma sequência que os números aparecem aleatoriamente, sem sentido nenhum e não vai para limite nenhum. Né? Lembra do seno e do cosseno? A curva está em menos 1, vai para 0, vai para 1. Vai para 0, bom. Se eu começar para infinito, eu posso dizer, vou me aproximar do 0, ou do 1, ou do menos 1. Não tem um limite, né? Não faz sentido. Ok. Então essa é uma noção intuitiva de limites, não é a definição de limite. Deixa eu falar de uma coisinha aqui sobre a diferença entre cálculo e pré-cálculo, antes de falar mais de limite. Encontrar a inclinação de uma linha reta é um problema
de ensino fundamental e médio, de ensino médio, né? Problema pré-cálculo. Já encontrar o declive dessa reta num dado ponto será um problema de cálculo. E será um problema de limite. Será um problema de derivação. E sobre a área também, determinar a área de um retângulo é um problema do 7º ano, 8º ano, ensino fundamental. Agora, sobre uma curva, de uma área, sobre uma curva, isso aí vai ser um problema de cálculo. E vai envolver limite. Depois a gente vai entender como é que funcionam esses dois processos usando o limite. Vamos falar de limite de funções, você já tem noção de limites. Peguei essa função aqui. Aí eu já sei que vocês estão familiarizados com funções, pedi que vocês estudassem bastante funções para isso. Tá aí uma função, temos que analisar o gráfico dessa função aqui e ver como é que ele é. Antes disso eu poderia adiantar para vocês uma singularidade dessa função. Notem que se o x for 1, esse denominador dá 0. E você sabe que o denominador de uma fração nunca pode ser 0. Ou seja, então o domínio dessa função f pode ser qualquer número real menos o valor de x igual a 1, ou x0 igual a 1. Esse valor não pode ser domínio. Significa que essa função tem alguma singularidade quando x0 é igual a 1. Para qualquer outro valor, tudo bem. Mas para esse valor tem uma singularidade. Né? Se você expandir essa parte de cima, você vai ver que essa função aqui, para qualquer valor diferente desse 1, essa função coincide com x mais 1. Né? Coincide com x mais 1. Mas para esse valor ela não coincide. Então essa função é igual a x mais 1? Não, ela não é igual. Ela coincide em todos os outros valores diferentes desse. Dito isso, vamos para o gráfico dessa função. Aqui está o gráfico dessa função. É uma linha reta, coincidente com x mais 1. Porém, para o x igual a 1, tem uma singularidade, né? Tem uma bolinha aberta ali no gráfico. Significa que a imagem da função não está definida aqui quando x é 1. Ou x igual a 1 não pode fazer parte do domínio. Tudo bem? De um zoom aqui para você. Quer dizer, você tem que saber de funções para você já pensar nessa reta. E o nosso estudo agora é dar um zoom, né? Vou dar um zoom aqui próximo do 1 para ver o que está acontecendo na função ali. Eu sei o que acontece com a função em todos os pontos, mas ali no x0 igual a 1 eu não sei o que acontece. E para isso eu de um zoom. Peguei valores aqui próximos de 1 para x para ver o que acontece aqui em f de x. Olha só. Valores de x, peguei aqui do 0.6 até o 0.99999, que é bem próximo de 1, né? 0.6 aqui e vim caminhando aqui para o 1. Chegar bem próximo de 1. Fiz também outra tabela aqui do outro lado, que pega valores 1.4 e caminha aqui para 1.001, né? Aqui ó, no 1.4 e venho aqui para o 1. Então peguei valores dos dois lados do x, do lado esquerdo e do lado direito, e vim caminhando, me aproximando do x0 igual a 1, e para cada valor que eu tomava, eu olhava o que acontecia com a função, para ver o que vai acontecer no 1. Eu vou fazer aqui uma metáfora. Peço licença para essa metáfora. Imagina um buraco negro, uma singularidade do espaço-tempo. Você pode ir até lá para estudar ela? Pode pousar sua nave nela para estudar? Não pode. Não pode. O que você pode fazer? Pode dar um zoom, né? Pode chegar com seu telescópio e dar um zoom para ver o que vai acontecendo ali próximo. Ou você pode também tentar chegar o mais perto possível para falar o que acontece. Pegamos valores de x e vamos nos aproximando de 1. Pela direita e pela esquerda. Nessa tabela aqui pela esquerda e nessa pela direita do número 1. E vamos vendo o que vai acontecendo com a imagem. Né? Por exemplo, se x é 0.6, esse aqui, ó, a imagem dá 1.6. Se eu pego x igual a 0.8, a imagem é 1.8. Aqui é 0.6, 1.8. E eu vou me aproximando mais. Se eu pego 0.9, ele me devolve a imagem 1.9. Se eu pego x igual a 0.99, ele me devolve a imagem 1.99. Se eu pego x igual a 0,9999, ele me devolve a imagem 1,9999. E se eu pegasse uma imagem aqui 0,9999999, que ainda é menor que 1, ia dar uma imagem 1,99999, que ainda é menor que 1. Ou seja, eu vou me aproximando de 1 aqui e essa imagem vai se aproximando de que número? 2, né? Aqui pela direita, vindo do 1.4 para o 1, o que acontece? Para o 1.4 aqui, ó, a imagem é 2.4.
Para o 1.2, a imagem é 2.2. Para o 1.1, a imagem é 2.1. Para o 1.01, a imagem é 2.01. Para o 1.00001, a imagem é 2.0001. O que acontece? Estou vindo para o número 1, a imagem também está indo para o número 2. Eu poderia fazer outra metáfora aqui. Cada número do domínio tem um correspondente na imagem. Correto? Para ser função tem que ter. Que significa que o 1 não pode estar no domínio. Então imagina essa reta aqui do eixo Y aqui com todos os números reais. Todos eles vão à festa e cada um vai dançar com o correspondente dele. Lá do X, né? Por exemplo, 1.6 está na festa, dança com 0.6. Qual é o número aqui da imagem de todos reais que vai ficar sem dançar porque o número 1 não foi na festa? É o 2, né? É o número 2. Nota que o número 2 não é a imagem do 1, né? Porque a função não está definida em 1. Então esse número 2 não é a imagem. E por conta dessa singularidade ele acabou ficando na festa a ver navios, né? Não vai dançar com ninguém. Ou seja, à medida que x caminha para 1, f de x caminha para 2. À medida que x caminha para 1 aqui pelo outro lado, f de x também caminha para 2. Porém, a função em x igual a 1 não é 2. Tá, mas então o 1 e o 2 têm uma relação um com o outro. Que relação é essa? Lembra que a gente acabou de falar de limite, da noção de limite? Aqui está o número 2, e quando eu venho pegando valores de x indo para 1 aqui, o f de x vem vindo para 2 e não atinge o 2. Então o 2 é o limite. Mesma coisa aqui, se os números vêm descendo, ele vem descendo para 2. Porém não chega em 2. 2 é o limite. Tá? Com pontinhos aqui, eu coloquei também o desenho, olha só, pelos dois lados. Eu pego valores próximos, vou me aproximando, vou vendo o que vai acontecendo. Olha, cada vez com valores mais próximos, me aproximando. E aí fica a dúvida, o que está acontecendo lá exatamente no 1? Dou um zoom para enxergar, eu vejo perto, vou dar um zoom, né? Cada vez mais zoom para enxergar o que está acontecendo. Mas o que eu entendo é o seguinte, é que à medida que x está caminhando para 1, a função está caminhando para 2. Então se eu voltar aqui nesse desenho aqui, eu dizer que eu pegar um intervalo aqui próximo do número 1, aqui eu peguei valores dentro de um intervalo próximo do número 1 para x, eu obtive valores do f de x dentro de um outro intervalo aqui. É isso que eu vou falar aqui na frente, olha só. Se eu pegar um delta igual a 0.5, eu vou criar um intervalo na reta x que vai do 1.5 até que vai do 0.5 até 1.5, né? Pegando esse delta igual a 0.5, crio um intervalo indo do 0.5 até 1.5, e dentro desse intervalo eu caminho me aproximando de 1. O que acontece quando eu caminho desse intervalo? Toda a imagem que eu acho, ela está dentro de um intervalo na noite, da imagem que vai do 1.5 ao 2.5, né? Definindo agora então essa noção como limite. Imagina que eu tenha o problema com a função aqui em x0. Pode ter uma singularidade ou não, né? O conceito de limite não diz que obrigatoriamente tem uma singularidade. Eu vou definir o limite dessa função com x tendendo a x0 como L, se à medida que eu caminhar aqui para x0 dentro desse intervalo x0 menos delta para x0 mais delta, sendo delta o número maior que 0, né, de preferência tão pequeno quanto eu queira, eu vou cair aqui dentro desse outro intervalo com os valores da imagem, que vai de um L mais epsilon para L menos epsilon, onde epsilon também é um número maior que 0, de preferência muito pequeno. Né? A gente diz assim, se existe um epsilon que cria esse intervalo aqui, né? Então existirá um delta que cria esse outro intervalo, tal que se o nosso a função, tal que a função está aqui dentro, isso implica que o x está aqui dentro desse outro. Existindo, nesse caso, então, esse L aqui será chamado de limite da função quando x tende a x0. Por exemplo,
Vamos analisar essa outra função. Seno de x sobre x quando x tende a zero. É igual a 1 esse limite. Se eu olhar para essa função aqui, de início, eu vejo que eu não posso colocar esse zero aqui no denominador, né? Que x igual a zero não faz parte do domínio dessa função, né? Então, mas vamos analisar o que acontece, então, nas proximidades. Peguei x indo de menos 0,3 até 0,3, caminhei aqui nesse intervalo, já que o x está indo para zero. De menos 0,3 indo para zero, o que vai acontecendo com essa imagem aqui? O x está cada vez mais próximo de zero, e o seno desses valores aqui são valores bem pequenos, né? Se eu lembrar da função seno, na verdade, quanto mais próximo de zero, o seno também está mais próximo de zero. Ou seja, o quociente entre o seno e o número em questão está cada vez mais próximo de 1. Porém, quando eu chego no zero, eu não posso fazer esse quociente, né? Não obtenho um número, né? Obtenho uma indeterminação. Do outro lado é a mesma coisa, né? Pego valores do 0,3 e venho para o 0,1, né? Me aproximando do zero. O seno vai se aproximar do zero e o quociente, então, do número de cima pelo de baixo vai ser cada vez mais próximo de 1. De maneira que eu vou saber que esse limite aqui é igual a 1. Né? Aqui coloquei o gráfico da função para a gente ver o que eu estava falando. Olha, o gráfico vai se aproximando de 1 por aqui e por aqui também vai se aproximando de 1. Porém, a função não está definida quando x é igual a 0. Mas esse limite, sim, dá 1. Aqui fiquei registrado que o limite dessa função quando x tende a 0 é igual a 1. O limite não tende, não. Eu posso dizer assim, que à medida que x tende a 0, o y tende a 1. Posso falar isso, não há prejuízo. Mas se eu colocar a palavra limite, né, falar o limite dessa função quando x tende a 0, aí eu tenho que usar a palavra igual. É igual a 1, porque foi definido aqui nesse slide para ser igual, né? E como se eu dissesse assim, qual era a relação daquele número 2, né, aqui desse problema aqui? Qual que era a relação do número 2 com o número 1? Né? Então eu defini uma igualdade para essa relação, que foi o limite. Né? Defini dessa maneira o limite. Agora, sobre essa questão de limite, nos dois casos eu analisei dos dois lados do número que eu estava interessado em calcular o limite com x tendendo ao x0. Né? Eu olhava para o lado esquerdo e direito do x0 e chegava na mesma coisa. Pode ser que eu tenha uma função que eu olhe para um lado, que eu caminhe para o x pelo lado esquerdo e caminhe pelo x pelo lado direito e o número encontrado seja diferente? Pode. Então eu vou caminhar por um lado e pelo outro e vou chamar de limite lateral esses dois. Por exemplo, aqui eu coloquei o limite de uma função quando o x tende ao ponto x0 em questão pela esquerda, esse sinalzinho de menos. É igual a L. Né? E aí, e para a direita é parecida a definição, né? Só muda que estou pela direita. Né? E aqui o sinalzinho sendo um sinal de mais. Pense nessa função aqui, módulo de x sobre x. Temos o gráfico dela aqui. Ó. Esse é o gráfico. Então, se eu vier pelo zero aqui pela esquerda, né? Estou aqui à esquerda e venho caminhando para o zero, sempre vou obtendo como resposta menos 1. Podia dizer, olha, o limite dessa função aqui é menos 1. Porém, quando eu venho pela direita, dá um positivo. Eu vou me aproximando do zero, dá um positivo. Então, o limite lateral com x tendendo pela esquerda é menos 1 e com x tendendo a 0 pela direita é 1 positivo. Né? E nesse caso aqui, como os dois lados me deram respostas diferentes, eu digo que esse limite aqui não existe. Tá bom? Então vamos lá. Esse limite aqui pela esquerda é menos 1, pela direita é 1. Dá para ver aqui no gráfico. E o limite, né, em si, ele não existe. Então fiquei. Para que o limite exista, os limites laterais têm que serem iguais. Se forem diferentes, o limite não existe. Tá bom? E aí você também já ganha o conceito de limite lateral, pode ser útil em outros momentos. Pode ser que o limite procurado não exista, porém se ele existir ele é único. Suponha aí que você tenha dois números diferentes, L1 e L2, e suponha que esses dois números são limites para uma dada função quando x tende a x0. E aí tu começa supondo que eles são dois números diferentes, né? Então tu coloca os valores de x dentro do intervalo Δ1, e o valor de y dentro de outro intervalo, né?
E aí você vai chegar no final à conclusão que não dá, que esses dois números têm que ser iguais. Deixa aí para você analisar a demonstração, tá? Agora vamos falar de alguns limites de algumas funções. Começa com uma função constante, uma função constante k. Esse limite vai dar k, tá? Basta você olhar para a função constante. Quando você se aproximar do número x0, dá k, porque para qualquer número sempre dá k, né? Função identidade, limite de x quando x tende a x0, dá x0. Para e pensa, vai lá no grafo, dá uma olhada, né? Se você coloca um ponto x0, a imagem está se aproximando de quem? A imagem é sempre igual o número do domínio, no caso da função identidade, né? Então vai dar x0. Com esses dois limites, mais essa série de propriedades que eu coloquei aqui, você resolve a maior parte dos limites. Quais são as propriedades? Limite da soma de duas funções é a soma dos limites. Limite das diferenças, diferença dos limites. Limite do produto, produto do limite. Produto de uma função por uma constante, constante vezes o limite da função. Limite do quociente, quociente dos limites. Nesse caso aqui, o camarada que está no quociente tem que ser diferente de zero, tá? Essas propriedades aqui, junto com essas duas, você resolve qualquer problema. Ó, aqui uma função polinomial. 2x ao quadrado mais 3x menos x. Primeiro eu posso dividir, né, pelo limite da soma e diferença, né? Separar os limites. Depois posso usar os produtos, né? Esse 2 aqui é uma constante, sai para fora. X ao quadrado é x vezes x, então pode ficar limite de x vezes limite de x. 3x aqui a constante sai para fora, aqui eu dividi em um quociente também. E calculo cada um deles, calculo não, eu sei que cada um deles cai ou na constante ou na identidade, né? Basta, depois de separadinho, substituir, né? 2 vezes 2 vezes 2, mais 3 vezes 2, mais 2 sobre 7, menos 7 sobre 6. Simples, tá? Aqui o grafo dessa função em constante. Vamos ver quando x tende a 2, aqui o x tende a 2, o gráfico da função. Na verdade, essa função aqui dá 6, né? 2. O limite coincide com a função nesse caso aí. Nem sempre isso acontece. Uma outra situação interessante é o chamado teorema do confronto. O teorema do confronto diz o seguinte: imagina que você tem duas funções FH, F de verde, H de azul. Eu pus H de verde e F de azul. E tem uma terceira função que ela é menor do que H e maior que a F. Ela é menor que uma e maior que a outra. Ou igual. Tem a possibilidade de ser igual. Isso dentro de um dado intervalo em que está o valor do x0, né? Aqui, por exemplo, o x0 tem que estar aqui, nesse intervalo, né? Por isso que ele fala aqui no intervalo x0, x menos x0 menor que r, né? Dentro desse intervalo, essa desigualdade acontece. Então, se em algum momento o limite da f for igual da h, ou da verde for igual da azul, não tem escapatória para a vermelha, né? Se ela está entre as duas, tem que ser igual também. É isso que o teorema do confronto faz. E um exemplo de limite que se usa muito no teorema do confronto para calcular é esse aqui, o seno de x sobre x, com x tendendo a zero. Porque essa função aqui, ela é sempre maior que a função cosseno e, evidentemente, sempre menor do que a função 1. Olha aqui no gráfico, a função 1 de azul, a função cosseno de verde, ela fica sempre no meio, ela não tem escapatória, né? Então, no momento aqui do zero, o limite de cosseno é fácil calcular, dá 1, e o limite de 1 é fácil calcular, que dá 1 também. Então, essa função que está sempre no meio, não tem caminho para ela que não seja C1 também, esse limite. Limite de funções compostas. Imagine essa função aqui, imagine que eu chamo essa coisa que está aqui dentro de U, né? Então, eu vou ter raiz de U. Só que tendo uma função em U, eu vou ter o limite de U que tende a alguma coisa de raiz de U. Mas o U vai tender a quanto? Ora, o limite dessa coisa aqui dentro, quando o x vai para 1, é quanto? É 2. Então, o U irá para 2. Ora, aqui eu calcular o limite, raiz de U. Não é dessa forma. E daí vai dar, que no caso aqui está errado, né? Vai dar raiz de 2 isso aqui. Pessoal, então, essa é a primeira aula de limite. Já vou falar sobre continuidade também, mais um pouco de limite. E para fixar limite, você só tem uma coisa para fazer: exercícios. Recomendo aí que você faça exercício de qualquer livro de cálculo que você queira. Cálculo, geralmente o volume 1, né?
pode ser Stewart, que aqui se escreve com E, Stewart, Bodrini, cálculo A, etc. Concentrem aí no... Acho que Bodrini é livro de álgebra, né? Acho que eu queria dizer Guidorizi aqui. Guidorizi, cálculo A. Recomendo que vocês concentrem no Guidorizi e no cálculo A. O cálculo A é o mais simples. Recomendo que vocês se concentrem no Guidorizi e no cálculo A. O cálculo A costuma ser fácil, com muitos exemplos, e o Guidorizi costuma ser um bom livro. Então, façam muitos exercícios